Senhoras, senhores, senhoritas, é um prazer ter a presença de vocês em mais um programa aqui no Candidato Quem. Que legal, vamos que vamos. Esse programa que tem a finalidade de apresentar para vocês os candidatos, mostrar quem é o candidato, mostrar o que de bom esse candidato vai fazer. Mas não é somente isso, a gente fala muito mais de coisa, tira dúvida da população a respeito de coisas, de temas políticos. Não é isso, Gabriel? Seja bem-vindo aí, você tá bom? Tudo bom, e você, Marcinho? Como você tá? Estou bem também, maravilhosamente bem. Mais uma vez aqui no Candidato Quem, até que muito, maravilhosamente bem aqui no Candidato Quem. Mas é isso, Sim. cara. Eu apresentei bem aqui o papel desse programa, o papel nosso como apresentadores do Candidato Quem. Mas será que todo mundo sabe o seu papel, Gabriel? Essa é a pergunta. Será que todo mundo sabe qual que é o seu papel? Pois é, será que, por exemplo, um vereador sabe qual é o seu papel como vereador? Você sabe qual é o papel de vereador, Gabriel? Eu sempre fico na dúvida, como eu digo. É bom a gente, às vezes, pesquisar um pouco mais para a gente saber um pouco melhor sobre tudo. Para a gente, na hora, não ter dúvidas sobre nada. E hoje a gente tem uma pessoa especial que vai falar para a gente qual é o papel do vereador, não tem? Para tirar essa dúvida de todo mundo, que não somente você, mas muita gente tem dúvida. Quem que é a pessoa? Isso. O nosso convidado especial de hoje, ele é graduado em administração pela UFJF e tem mestrado em administração com foco em gestão pública pela UFES. É pesquisador na área de ciências políticas, da pesquisa política e dos estudos organizacionais. Presta consultoria em estratégia e análise política, leciona disciplina na área de ciências políticas, psicologia política e administração política. O convidado é Arthur Gomes Dal. Arthur Gomes falando do papel do vereador pra gente. Roda aí. Isso. Olá pessoal, meu nome é Arthur Gomes Dal, eu sou professor de Ciência Política e estou aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre o papel do vereador. Bem, de maneira bem resumida, o vereador é um agente político, representante do Poder Legislativo Municipal. A Casa Legislativa tem o objetivo principal de representar o povo. Assim, a função do vereador é ser o representante do povo perante o poder público. Dentre as suas principais funções está a de legislar, seria isso, criar, extinguir ou emendar leis restritas à esfera municipal. Cabe aos vereadores, por exemplo, criar, mudar ou acabar com tributos municipais, criar bairros ou legislar sobre linhas de ônibus, saneamento e educação municipal. Cabe a eles desenvolver e discutir projetos de interesse da comunidade local, que serão transformados em leis após votações no plenário, bem como estudar os projetos de lei enviados pelo prefeito. É função dos vereadores promulgar e modificar a lei orgânica do município, que nada mais é do que a lei que rege o funcionamento do município, uma espécie de constituição. Compete a eles também discutir e aprovar a lei orçamentária anual, que é um instrumento que vai definir como serão aplicados os recursos provenientes dos impostos, que é definido lá pelo Poder Executivo. Assim, além de legislar, o vereador tem uma segunda função, a de fiscalizar o Poder Executivo Municipal. Vocês bem sabem, representado pelo prefeito, vice-prefeito e secretários. Como agente fiscalizador, o vereador fica por dentro da utilização que o prefeito faz do dinheiro público e zela pela sua correta utilização. Desse modo, os vereadores acompanham a execução do orçamento municipal. Além de legislar e fiscalizar, os vereadores também possuem uma função administrativa, quando organizam o funcionamento das atividades da Câmara dos Vereadores, como, por exemplo, a formação de comissões para estudar e deliberar sobre assuntos importantes para o município. E ainda uma função de julgamento. Eles podem, por exemplo, julgar crimes de responsabilidades cometidos pelo prefeito. Além dessas funções legais, o vereador também tem uma função social. Veja só, ele é o elo entre o povo e o poder público e, portanto, deve ter em mente que a sua função é trabalhar em prol do bem-estar da sua comunidade. Ele deve deixar para trás interesses particulares. O vereador, bem como todo cargo eletivo, é um representante da sociedade, eleito por voto direto, pago, para trabalhar para a sociedade. Assim, o vereador deve estar constantemente disponível para ouvir o cidadão e deve estar disponível para conhecer a cidade e suas demandas. Deve estar próximo do dia a dia da comunidade. Deve zelar pela transparência, pela impessoalidade e pela eficiência nas suas atividades. Deve ser um mediador efetivo entre o cidadão e o prefeito. Deve prestar contas à comunidade. Assim, a melhoria do bem-estar e da qualidade de vida da sua comunidade e da minha comunidade passa pelo Legislativo Municipal
e passa pelo trabalho dos vereadores. Por isso é importante que a gente acompanhe o trabalho deles de perto. É isso, e começando mais um Candidato Quem, aqui mesmo, nesse mesmo canal, que você já sabe para que serve, né, para a gente poder conhecer os candidatos. Lembrando que todos os candidatos aí a prefeito em Barbacena são chamados, por isso, se você, porventura, chegou a sentir falta de algum candidato aqui, é porque a gente chamou e ele, porventura, não chegou a vir, né? Ao meu lado, Gabriel Winter. Olá novamente, né? Quem que é o nosso convidado de hoje? Olá, o convidado de hoje é Vando Robson de Carvalho. Ele é mais conhecido como Vando Robson. Isso aí, Vando, seja bem-vindo, você tá bom? Boa noite, Marcinho, boa noite, Gabriel, tudo jóia? É um prazer estar aqui com vocês, conversando aqui com vocês, e também um prazer ter mais uma oportunidade de me apresentar para os cidadãos barbacenenses. Isso aí, falando em apresentação, quem é o Vando Robson? Deixa eu começar com essa pergunta, uma pergunta parecendo até ser filosófica, né, cara? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Quem é Vando Robson? Vando Robson é um cidadão barbacenense que nasceu no bairro São Pedro, cresceu no bairro São Pedro e reside no bairro São Pedro até hoje, nos meus 34 anos de idade. Tive uma infância sofrida, infelizmente com problemas familiares. Meu pai faleceu muito cedo, eu tinha 1 ano de idade, e minha mãe abandonou o lar. Eu e a minha irmã, eu tinha 16 anos de idade. Aos 16 anos de idade, eu já passei a morar sozinho. Se quisesse comida, tinha que fazer. Se quisesse roupa lavada, tinha que lavar. E foi aí que eu já comecei a trabalhar. Então, eu vim de uma vida muito difícil. E aos 16 anos de idade, a gente já teve que se tornar adulto, se tornar homem para se sustentar. Posteriormente a isso, mesmo morando sozinho, mesmo com todas as dificuldades, eu continuei estudando, comecei a trabalhar, comecei como ajudante. Posteriormente a isso, juntei dinheiro, montei uma locadora, depois fui proprietário de lan house, fui proprietário de loja de informática, proprietário de banca de jornal, sou atualmente proprietário do despachante Barbacena, e também hoje trabalho com analista de redes de computadores, consultor político e despachante documentalista de trânsito. Esta é a minha experiência profissional. Você é uma pessoa, assim, que já começou, já entrou no mundo empresarial aí, né, do empreendedorismo já mais novo, né? E isso pode se refletir também, porque agora você é um cara novo, né? 34 anos, sim, e entrando agora também numa fase na política que novo também, né? Você, então, pelo fato de ter entrado no instituto já com pouca idade, você acha que você já tem maturidade para isso, né? Você assumiu empresa, já foi abriu uma empresa sua nova, então você acha que você adquiriu maturidade para conseguir já exercer um cargo político, ainda cargo alto, né? Isso, como eu vinha falando com vocês, eu fui obrigado a amadurecer muito cedo por problemas familiares. Então, até os meus vizinhos, as pessoas aqui me conhecem, dentro da minha região, que todo mundo me conhece, todo mundo sabe da minha história, e graças a Deus eu tenho um respeito e uma admiração muito grande do pessoal da minha comunidade aqui, porque mesmo com outra dificuldade, eu sempre trabalhei muito e nunca deixei de estudar. E como eu tive locadora, tive lan house, então eu gostava muito de games, gostava da área de informática, ainda gosto até hoje. Então, a minha primeira formação foi na área de informática. Comecei como técnico de informática, posteriormente migrei para redes de informática e também cursei informática para a internet. E você como especialista na área de informática, o seu currículo é muito vasto nessa área. Como que você vê a questão da informática, da conexão, do mundo mais conectado hoje em dia? Como que você vê essa questão? Hoje essa experiência me ajudou muito, muito mesmo, porque nós precisamos de informática para tudo. Principalmente na campanha, você pode ver aí que apesar da nossa campanha ser uma campanha simples, às vezes o que o outro candidato tem 30 pessoas para fazer, nós temos 2, 3, mas graças a esse conhecimento que nós temos, nós conseguimos desenvolver esse trabalho de excelência, conseguimos a confiança de vários candidatos a vereadores para estar conosco. Então, assim, hoje não existe um mundo sem a informática. Inclusive, o profissional de TI, nós precisamos de uma valorização para o profissional de TI. Sem um profissional de TI, nada funciona, a logística não funciona, o mercado não funciona. E eu falo com propriedade, porque eu estagiei
numa grande empresa aqui de Barbacena durante um ano, no TI de uma empresa com mais de 1.700 funcionários, e no TI de uma empresa grande você tem que entender de tudo, você tem que entender do departamento fiscal, do contábil, do jurídico, porque a todo tempo você é solicitado para ir lá arrumar um problema e você tem que entender do software, a logística, que é 24 horas, não para. Então, o mundo é realmente conectado. No seu universo de TI tem aquele momento também que você vai lá só para conectar um cabo. Tem umas coisas meio um serviço assim mais bobo, mas que geralmente a pessoa não sabe fazer, te chama, não tem? Primeira coisa é reiniciar o computador. Depois, se reiniciar, não resolver, a gente tenta o cabo. Eu tive um caso, cara, eu trabalhava numa rádio e aí os computadores não estavam funcionando, não tinha nada funcionando, nada dando certo. Aí chamamos o nosso profissional de TI para ir lá, ele entrou no estúdio, foi limpar, assim, tudo voltou a funcionar, ele não mexeu em nada. Mas normalmente é assim. Faz mágica, né? Quando é uma empresa grande, que é muitos sistemas, então a gente que libera login e senha também, a gente tem muito problema de login e senha. Normalmente só desligar o caps lock resolve também. Mas beleza, falando sobre você, que entendemos o seu universo, né, esse universo vasto da informática, inclusive, realmente o seu currículo é muito bom nessa área, mas como que você decidiu ingressar na política? Como que um profissional de TI decidiu, aposto também que por toda essa carga emocional e construtiva que você foi adquirindo ao longo do tempo, também te levou, mas como que você decidiu? Você não vou me candidatar, você candidata a prefeito de Barbacena, como que você decidiu isso? Como que partiu essa ideia? Eu decidi entrar na política quando um amigo meu se candidatou. Esse amigo meu se candidatou e tudo que eu faço na minha vida eu entro de cabeça. Eu já militava muito na sociedade, eu fui, aos 14 anos, eu fui líder de uma equipe de gincana que se chamava Equipe Sangue, com pessoas de 30, 40 anos. Como que chamava a equipe? Equipe Sangue, participou de Gincana da Penha, Boa Morte, São Pedro. Era uma coisa que nós temos que voltar também. Essas gincanas eram muito bacanas, nós arrecadávamos toneladas de alimentos, roupas, balas. Então, ali eu já militava muito nessa questão de sociedade, de ajudar o próximo, e sempre fui participando de tudo. Fui atleta colegial de basquete, nós tentávamos eventos de basquete aqui em Barbacena, coisa que Barbacena vamos colocar bem, esquece o esporte, não tem esporte em Barbacena. Então, assim, aí um amigo meu resolveu se candidatar e eu fui ajudá-lo. E no que eu fui ajudá-lo, eu vi que as pessoas que já estavam em mandato tinham uma vantagem enorme contra ele, que nós fizemos um bom trabalho, mas não tivemos a menor chance, porque o partido dava tudo para os outros e nada para a gente. Então, foi ali que eu falei, opa, nós temos que mudar essa situação, senão o Barbacena vai eleger sempre os mesmos. Por isso que nós temos gente que tem 40 anos na Câmara Municipal, e ali eu comecei a estudar. E que eu comecei a estudar, eu comecei a gostar da política. E aí eu saí da área de informática e fui para a área de política. Cursei serviços públicos pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais. Fui orador da minha turma, tem vídeos aí. Entrei de cabeça mesmo. Serviços públicos é um curso que você passa por todas as áreas da administração pública, todas: fiscal, contábil, orçamento, cerimonial, ética, contrato, convênio, licitações. E aí já engrenei, falei, não vamos parar, vamos estudar muito para a gente mudar essa cidade aqui. Comecei a minha graduação em Ciências Políticas, me formei também em Ciências Políticas pela Uninter, a instituição número 1 do país no curso de Ciências Políticas, e fui aprendendo como é que funciona a política. Depois disso eu falei, não, agora nós não vamos depender mais de ninguém. Passei a frequentar a Assembleia, conheci deputados e conseguimos ter um partido, que é muito difícil, muita gente acha que é simples você pegar um partido, mas não é não. Porque você está com o partido numa época que não é eleitoral, beleza, você fica ali, mas chega a época eleitoral, vai grandes nomes lá tentar te tomar o partido na estadual, com grandes ofertas, e aí você tem que ter realmente uma network política, tem que ter pessoas por trás, e dessa forma que nós chegamos neste projeto. Wando, tem uma frase que eu já vi até ela diversas vezes pichada em muros de Barbacena, em afins. Tem uma frase que realmente já vi ela pichada em diversos muros e afins, que ela fala sobre político tem que ter curso.
E você, além da sua área de informática, você tem muito curso mesmo na área política, você mesmo mencionou alguns aí. Como que você vê essa questão do político tem que ter curso, tem que estudar para ser político? Porque uma coisa é você assumir uma empresa, outra coisa é você assumir uma cidade, né? Muito diferente. Como que você vê essa questão? Olha, tudo que nós vamos fazer na vida, nós precisamos de ter conhecimento. Como eu te disse, tudo que eu fiz na minha vida, eu entrei de cabeça. E algumas coisas, a gente até é autodidata, tudo, mas um curso, uma graduação, uma certificação é o que nos dá segurança para podermos chegar e falar que nós estamos preparados. Então, eu hoje, vendo os candidatos que estão aí, eu posso falar, sim, que a minha formação acadêmica, e falando especificamente para gestão e administração pública, é a melhor de todos os candidatos. E além dos cursos de graduação, eu fiz vários cursos de especialização. O meu professor, um dos meus professores políticos, é o maior consultor político do Brasil, que eu já faço parte da academia dele há mais de 6 anos, que é o Gilberto Múcio. Então, assim, eu vim aprendendo muito. Eu vim para estar como consultor político, mas o destino me levou a hoje ser o candidato a prefeito de Barbacena. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já quis entrar com a candidatura de prefeito. Você não pensou antes em tentar uma candidatura de vereador, até para, às vezes, ser mais conhecido na cidade, para depois, numa próxima eleição, tentar de prefeito? Hoje, Gabriel, quero muito ser o candidato a prefeito de Barbacena, quero muito ganhar e ser o prefeito de Barbacena, mas a intenção inicial não era ser o candidato a prefeito. Eu sempre falei isso. Eu encabeçava um grupo onde eu queria renovação. Então, eu chamei várias pessoas há 4 anos atrás, e isso veio vindo até hoje, para serem candidatos a vereador ao meu lado, e que a única coisa que eu prometi a eles foi ajudar com conhecimento a todos eles. Então, eu não poderia ser o candidato a vereador quando eu me coloquei à disposição para ajudar a todos eles. Só que nós não encontramos um candidato a prefeito com a nossa filosofia. E por isso que eu sou candidato a prefeito. Eu não poderia ser vereador, porque eu dei a minha palavra que ia ajudar todos os meus candidatos a vereador, assim como fiz e faço até o momento. Todos os meus candidatos, eu estou sempre à disposição deles 24 horas por dia para tirar qualquer dúvida, para ajudá-los, seja com marketing digital, seja com marketing político, seja com comunicação. E por isso eu não podia ser candidato a vereador, porque eu tinha esse compromisso com os meus amigos hoje, os pré-candidatos a vereadores, os candidatos da minha coligação. Legal, você falou aí sobre ser consultor político, né? Eu justamente queria ter uma dúvida, o que um consultor político ele faz? Ele consegue administrar bem, não, você, candidato X, você é bom para ser vereador, o candidato A é bom para ir a prefeito. Você consegue, além de poder semear, né, para onde o candidato vai, você consegue também aconselhar ali a cada candidato no seu papel. O que o consultor faz, o consultor político? O consultor político, vamos imaginar uma pirâmide. Seria assim, vamos colocar um candidato a prefeito, me contrataria para ser o consultor político. O consultor político fica abaixo do candidato, ali no topo da pirâmide. E aí ele vai coordenar o jurídico, o contábil, o web designer, vai coordenar todas as pessoas que vão trabalhar na campanha, os influenciadores digitais. O consultor político é que traça toda a estratégia de jingle, de marketing, tudo isso. Então, o consultor político que vai junto com o candidato, vendo o candidato, preparando o candidato e ditando o ritmo da campanha. Então, esse que é o trabalho do consultor político. Hoje eu atuo como consultor, mas eu não diria o consultor político. Eu ajudo a todos em qualquer área que eles me perguntam. E na minha própria campanha, você vai falar, então sua campanha vai ser muito recheada. Eu sei muito bem o que eu preciso fazer para me ganhar. Mas, infelizmente, como eu sou uma pessoa simples, uma pessoa assalariada, talvez eu não tenha os recursos para fazer a campanha que eu tenho capacidade para fazer. Então, talvez a nossa campanha seja uma campanha mais simples, mas vai ser uma excelente campanha. Muito bom. E você falou sobre a campanha. O que você pode citar aí de diferente que a sua campanha pode trazer? Eu cheguei a dar uma sondada ali nas suas redes sociais. Você tem, por exemplo, falando das praças públicas, né? E também, durante a conversa contigo no seu release, você mencionou até mesmo o pedágio, né?
que você traria de campanha interessante para o povo de Barbacena? Olha, de diferente do que está aí, Marcinho, eu posso te falar tudo. Porque uma coisa aí já não é o candidato, quando é o cidadão. Quando eu vejo uma pessoa que tem 40 anos de Câmara Municipal, vice-prefeito, prefeito, deputado estadual, e vira e fala assim, nós precisamos de praça. Pô, cara, aquilo ali, o cara ficou 40 anos ali e não fez, a culpa é dele, ele é o culpado por nós não termos. Então, nós vamos fazer tudo que eles não fizeram. Como você disse, eu milito com o dinheiro do meu próprio bolso, porque um vereador, ele tem como viajar para Belo Horizonte, Brasília, com diárias, como eles fazem. Eu fui várias vezes resolver a questão do pedágio com o presidente da Comissão de Viação e Transporte, deputado Jair Martins, que me apoia hoje. Eu fui consultor político coordenador da campanha do filho dele, Bruce Martins, que é meu amigo pessoal. Então, assim, hoje nós temos candidatos que estavam lá na época daquele pedágio ali. É culpa deles, foram eles que deixaram instalar aquele pedágio ali. Então, assim, nós vamos mudar tudo, Marcinho. Barbacena, você me corrige aí, mas eu tenho 3 filhos. Às vezes no domingo eu ponho eles dentro do carro, vamos rodar. Acho que não tem uma praça que tem um escorregadorzinho em boas condições para a criança poder escorregar numa cidade do tamanho de Barbacena. E aí, se você viu as minhas redes sociais, o pessoal já deve estar até enjoado de me ouvir falar de Santana de Parnaíba, porque eu falo de Santana porque é a melhor gestão do Brasil. Nós temos que copiar a melhor, não a pior. Então, eu estou olhando a melhor. Santana de Parnaíba são praças imensas, com campos de futebol, quadra de futebol, quadra de basquete, parquinho todo montado, com iluminação de LED. É isso que nós queremos fazer para Barbacena. E no decorrer aqui do programa, acho que eu vou dando uma pausa para você e o Gabriel está me perguntando também, eu vou ir falando de mais projetos. Mas montar as praças aqui, a maioria não tem espaço, nós vamos ter que fazer um planejamento para ver onde é que nós vamos poder colocar essas praças. E fica também uma dica aí para você que estiver assistindo o programa aqui, além disso, políticas educativas, para que realmente, se o Silvando for eleito, você cuide das praças públicas, não quebre nada, igual nós vemos aí as lixeiras da cidade todas quebradas, maltratadas, porque adianta você ter uma praça bonita e não cuidar, né? Você tem que cuidar daquilo que é seu. Tem uma frase, Wando, que fala sobre quando alguém se coloca, né, à disposição de um cargo público, seja no legislativo, executivo, você tem que estar por dentro dos problemas da cidade. Mas no seu caso, você está por dentro dos problemas da cidade, também está olhando as coisas boas que outras cidades podem ter, né, para você trazer de exemplo. Como que você vê essa questão na sua candidatura? Então, Marcinho, eu fico muito chateado, e eu só sou candidato por causa disso, é que Barbacena realmente não tem nada. Você falou de cuidar das coisas. Barbacena hoje tem um contingente, além de ser uma das cidades da região que mais arrecada, tem um contingente mínimo de guarda municipal. Nós vamos abrir concurso, aí nós já vamos gerar renda para os Simples, para termos guarda municipal. A Santana de Parnaíba são menos habitantes que Barbacena, são 400 guardas municipais. Aqui nós não chegamos a 70. As escolas, às vezes, direto, vocês aí como jornalistas, como pessoas da imprensa, noticiam roubos em escolas aí direto. Por quê? Porque não tem guarda municipal. Tem que ter guarda municipal 24 horas nas escolas. Então, são muitas coisas mesmo que nós precisamos implantar. Para você ter uma ideia, Márcio, todo mundo fala em desigualdade social, mas ninguém faz nada para diminuir a desigualdade social. Na nossa gestão, eu tenho recurso para isso, tenho recurso do Fundeb, que é muito grande, recurso do Ministério da Educação, outros recursos destinados à educação, mais o recurso municipal. Então, eu vou dar o material escolar grátis para todos os alunos da rede municipal de ensino. Dessa forma, eu vou diminuir a desigualdade social entre os alunos. Porque a minha filha mesmo, às vezes, vê uma mochila mais bonita, ela fala, pai, eu quero uma mochila da Barbie, igual da minha coleguinha. O caderno de capa bonita. Se nós dermos o caderno lá, nem todo mundo tem condição de comprar a mochila mais bonita da Barbie ou dos desenhos que estão em alta. Então, se nós dermos o caderno
e a mochila, todo mundo for com o mesmo material, além de nós estarmos ajudando os pais, que realmente é uma dificuldade, eu tenho dificuldade, como eu disse, eu sou uma pessoa simples, não sou rico, eu tenho dificuldade para comprar um material escolar para 3 crianças no início do ano. Então, se nós dermos, nós vamos diminuir a desigualdade social na escola. Você pode ver aí que até agora eu já falei isso há 6 meses atrás, nenhum outro candidato falou que vai dar isso, e se falar é por de tanto nós aqui, eu e todo o meu time de vereador, bater na tecla. Então, a sua ideia é construir a igualdade a partir desde a juventude lá, para que ela já cresça com isso. Isso, Marcinho. E outra coisa, existe o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, onde todas as empresas podem doar para esse fundo municipal e abater no seu imposto de renda. Nós não vemos um vereador subindo na tribuna cobrando isso para melhorar a gente está ajudando as crianças, os adolescentes, diminuindo a desigualdade social. Nós não vemos uma propaganda da prefeitura, Marcinho. Nós não vemos um pré-candidato a prefeito falando disso. Então, são políticas públicas. Por isso que eu sempre falo, não falta dinheiro, falta gestão, captação e políticas públicas funcionais. O que é o passo municipal? O passo municipal, Marcinho, quando você olha no dicionário, está lá que é um prédio da administração pública. Então, o nome realmente é paço municipal e muitos chamam de um prédio administrativo. Quem já foi na cidade administrativa em Belo Horizonte sabe que maravilha que é aquilo. A primeira vez que eu fui lá, eu realmente fiquei impressionado. Porque é um atendimento de excelência, você para seu carro no estacionamento, tem os ônibus de graça. Nós estamos falando só de um exemplo de Belo Horizonte. E você tem todas as secretarias no mesmo prédio, porque imagina do tamanho de Belo Horizonte, quem já foi sabe a distância que é aí do centro de Belo Horizonte, na cidade administrativa. Então, antes disso, era uma bagunça. E Barbacena é esta bagunça. Você precisa resolver uma coisa na Secretaria de Obras, é num local. Você precisa resolver uma coisa em a Secretaria de Saúde, em outro local. É um ping-pong, né? Ficam um jogando pro outro. Entendo disso. Isso. Gabriel, uma pergunta. Qual você acha que é o seu projeto seu maior projeto que você tem para Barbacena? Olha, eu não diria que nós temos um maior, porque um incrementa o outro, porque nós temos que atuar em todas as áreas. Então, o meu projeto inicial para a educação, de material escolar grátis, e gerar 400 vagas de creche, berçário e maternal, que é um déficit muito grande, é importantíssimo. A cidade, o paço municipal, é importantíssimo, porque nós vamos ter um prédio lindo, maravilhoso, e nós vamos pagar ele sem gastar um centavo além do que nós já gastamos, porque nós vamos economizar com carros, com combustível, motorista, aluguéis, água, luz. Então, com essa economia que nós vamos fazer, nós pagamos a construção do prédio. Outros projetos importantíssimos, e da lei, nós temos que valorizar o funcionário público, os agentes de saúde hoje estão lá na linha de frente do Covid, é lei eles terem insalubridade e a prefeitura não cumpre a lei federal. Então, valorizar o setor, isso é importantíssimo. Nós temos hoje várias pessoas lutando aí há décadas para regularizar o seu imóvel. Então, nós vamos fazer, segundo lei federal, também o maior programa de regularização fundiária da história de Barbacena. Quantas pessoas não conseguem vender o seu imóvel, não conseguem ter uma dignidade, porque não conseguem acertar a documentação do seu imóvel, sendo que isso geraria imposto e renda para o município. Então, todos os nossos projetos dentro da sua área são muito importantes. Na saúde, eu quero construir um centro de especialidades que vai zerar a fila de exames da cidade, porque hoje nós só temos o 100. Quando nós construímos mais um, hoje, Gabriel, não sei se você sabe, mas tem pessoas que esperam 1 ano para realizar a consulta dela depois que ela vai a primeira vez na unidade básica de saúde. Então, assim, nós temos déficits em todas as áreas. O esporte, onde eu sou um desportista, onde eu quero atuar com muita força, com muita vontade, é uma área importantíssima. Nós temos grandes projetos. Sim, você traz muito da sua visão empreendedora para a sua candidatura, para você como prefeito, você traz essa visão de empresário para a sua eleição? Você traz muito disso? Olha, a gente traz um pouco, porque como eu tenho as formações no serviço público,
nós sabemos bem a diferença do setor privado para o setor público. No setor privado, eu tenho uma empresa, eu quero aprimorar, quero fazer uma compra, alguma coisa, eu vou e faço. No setor público, nós temos que ter os contratos, as licitações, os convênios, mas mesmo assim nós vamos fazer isso de forma ágil. Porque hoje, a prefeitura, por exemplo, eu te dou um exemplo do caso dos EPIs, Marcinho. Nós tivemos uma morte trágica de um servidor público que poderia ser evitada, talvez, com o uso do EPI, né? O bombeiro lá disse que se tivesse um capacete, havia grande chance de ter evitado. Fui eu quem chamei a reportagem da Rede Record, do Balanço Geral, para fazer aqui, e denunciando também, como uma forma de ajudar o servidor público. Então, e a prefeitura alegou que está em licitação, mas que licitação é essa que dura um ano? Não existe licitação. Você faz rápido, com 2, 3 meses, dá para você fazer todos os processos. O muro da escola Tony Marcos, aquilo ali, Marcinho, é a prova da incompetência, me desculpe até a palavra forte, mas um muro que levou 2 anos a ser feito, como que pode isso? Sendo em uma escola que os alunos precisavam da aula, precisavam da educação. Uhum. As prioridades parece que são outras, né? A gente tem que... Eu acredito, não sei se você acredita nisso também, que você, quando se coloca um cargo público, você tem que colocar bem as suas preocupações, as suas prioridades, para que isso seja realmente para a sociedade, né? A sociedade tem que ser a prioridade. Eu vejo muito na sua plataforma de divulgação que você usa muito a palavra mudança, né? O que seria essa mudança para Barbacena, tendo você como prefeito? Olha, a mudança seria Barbacena sair do que ela está nos últimos 20 anos para dar qualidade de vida ao município barbacenense, para gerar empregos, para nós termos mais saúde, para nós termos esporte e lazer. Marcinho, como pode uma cidade hoje de praticamente 150 mil habitantes, o censo Ibope dizem que tem 138, mas na realidade a gente sente a cidade hoje, a gente vê que ela já está quase para 150 mil habitantes, não ter um time profissional de futebol, não ter um time profissional de basquete, de vôlei, gerando renda, gerando turismo, incentivando os nossos jovens. A geração de atleta que hoje, nossa última grande atleta é a Sassá. Nós temos que incentivar, nós temos que ter atleta, porque quando eles se consagram, eles voltam. A minha filha participa do projeto de vôlei da Sassá. Olha que coisa maravilhosa, uma atleta consagrada, campeã, que volta para a nossa cidade e começa a ensinar o esporte às crianças, cria seu projeto social, cria sua escolinha. Então, é essa mudança que nós precisamos na saúde, no esporte, lazer, geração de empregos. Precisamos muito gerar empregos em Barbacena. Barbacena não tem emprego. Precisamos gerar emprego. E como que nós vamos fazer isso? Construção civil, esporte, cultura, todas essas formas é uma geração de emprego. Uhum. Muito bom, pode falar. Qual que você acha que é seu diferencial dos outros candidatos? O meu diferencial dos outros candidatos é que eu não estou procurando nenhum tipo de benefício para mim, e sim para a população. E como que eu te provo isso, Gabriel? Várias pessoas me chamaram para conversar e compor. Várias pessoas quiseram fazer parte do meu grupo. Mas mesmo saindo com uma campanha simples, sem recursos, eu vou na raça, na cara e na coragem. Eu podia ter fechado com pessoas que teriam muito recursos, mas eu sabia que não ia mudar, que aquilo ali eu ia estar ajudando a Barbacena a continuar mais 4 anos paradas. Então, por isso que nós somos a única verdadeira mudança de Barbacena. Todos os meus concorrentes ou já foram prefeito, ex-prefeito, deputado, vereador, e procure saber no mandato deles qual dia que eles subiram na tribuna e brigaram por esses projetos que eu estou falando aqui. Quando o prefeito fez o decreto aumentando a passagem do transporte público 2 vezes no ano, qual vereador que foi lá reclamar? Fomos o nosso grupo Unidos Barbacena, eu que botei o meu rosto lá, porque o vereador não fez, nós tivemos que entrar com uma ação
como ação pública para tentar barrar isso aí, então, fica aí uma outra dica para você que assiste o programa: pesquise bem cada candidato, pesquise bem o que ele já fez, pesquise as pessoas que estão por trás aí do número que você vai digitar na hora da eleição, porque isso é muito importante você saber quem ele é como político, quem ele vai ser como eleito e o que vai ser o futuro aí da sociedade. Está chegando o momento aqui do nosso programa, que é aquele momentinho básico das palavras selecionadas, palavras de cunho social aí que todo mundo vivencia. Nós saberemos aqui da opinião do convidado a respeito disso. Gabriel, como que funciona? Isso, vamos lá. Explicando novamente, para quem ainda não ouviu as outras entrevistas, é o seguinte: a gente vai sortear uma dessas palavras que estão aqui. São 12 palavras. As palavras que estão aqui são cultura, desemprego, economia, educação, habitação, mobilidade urbana, saneamento básico, saúde, segurança, sustentabilidade, transporte público e turismo. Então vamos lá, vamos sortear um papelzinho para ver o que sai. Beleza. A palavra é habitação. Muito bom, habitação. Lembrando para você que não assistiu a nenhuma das outras edições, procure aqui no YouTube para assistir todos os nossos outros convidados. Vando, tempo na tela, 3 minutos, pode falar. Olha, um prefeito ele não deve ficar dentro do gabinete, ele não deve sumir e abandonar a cidade. Hoje em Barbacena nós temos o programa de habitação parado, Minha Casa Minha Vida, lá no Nova Cidade. Então, nós vamos correr atrás, nós vamos a Belo Horizonte, nós vamos a Brasília e vamos colocar tudo que está parado em Barbacena em funcionamento. A habitação é importantíssimo e nós pensamos, dentro das condições do município, porque 4 anos é muito pouco, em até um programa de habitação próprio. Então, nós vamos dar atenção para terminar e utilizar o máximo possível do governo estadual e federal. E também vamos fazer aquele programa de regularização fundiária, regularizando a documentação da habitação de centenas ou até milhares de barbacenenses que necessitam dessa documentação em suas propriedades. Ainda tem mais tempo. 2 minutos. Na habitação, eu sempre tento ser muito direto. Às vezes você fala habitação, aí o candidato fala, habitação nós temos que ver, é muito importante. Nós não, nós falamos realmente o que nós queremos fazer. Nós vamos lá no nosso programa de regularização fundiária, conforme lei federal, todos os munícipes que tiverem com problema na sua documentação dentro do que tange a lei federal, eu, como prefeito eleito, nós vamos fazer de tudo para resolver a situação do munícipe. Os programas de habitação do governo federal, nós vamos correr atrás do governo federal, do ministério, para a gente ver o porquê tem um motivo de estar parado e como que nós vamos fazer para concluir isso daí, para dar dignidade, dar um lar para mais centenas de barbacenenses. Muito bom, ainda teria tempo, realmente encerrou a fala. Então, beleza. Muito obrigado, Wando, pela resposta. E agora, né, chegou aquele momento clássico aqui do programa, falando sobre entretenimento, cunho social. Gabriel, eu tenho um desenho que eu gosto muito desde criança, cara. Passava muito no SBT, da Liga da Justiça. Liga da Justiça? Eu gostava bastante. Lá era engraçado, né, cara, que toda vez que acontecia alguma coisa... Primeiro, tá sempre acontecendo alguma coisa ruim, né? Era a cidade invadida por monstros, era um assaltante comum, mas sempre aquele mesmo grupo ia lá para poder salvar a cidade, né? Aqui em Barbacena, como que seria? Quem que seria esse grupo que viria para salvar a cidade? Quem que seria a Liga da Justiça, hein? Você sabe, Gabriela? Acho que o Wando deve saber, né? Não sei. Quem que seria esse grupo responsável para vir aqui em Barbacena para poder salvar Barbacena de uma catástrofe? Wando? O grupo responsável para trazer educação, esporte, lazer, habitação, geração de emprego é o grupo do Cidadania e do Podemos. É o Unidos por Barbacena, que já vem lutando por Barbacena, e é o grupo que trouxe candidatos a vereadores que são renovação. Nenhum dos nossos candidatos já esteve na Câmara Municipal. Então, se o que está hoje não está bom, nós temos que renovar. E o nosso grupo traz essa renovação, traz pessoas idôneas, pessoas gabaritadas, pessoas com excelentes formações acadêmicas, pessoas com excelentes histórico profissional. E nós temos uma equipe muito grande por trás, não é só o Wando. Eu falei em uma entrevista que nós temos
Dutra, um grande construtor, uma pessoa formada em administração, uma pessoa que já teve uma ideia do mercado municipal em Barbacena, apresentou para a administração municipal, pessoa intermediária que está trazendo o Grupo EPA, gerando mais empregos para Barbacena, que eu comparo com o nosso Paulo Guedes. Se o Paulo Guedes segura o governo federal, o André Dutra é uma pessoa também que vai dar uma estabilidade muito boa no nosso governo municipal. Nós temos o Wellington, que tem um programa de esporte muito bacana, nós temos o Ralfman, nós temos o Ney, nós temos várias pessoas por trás do Vando Robson, porque nós precisamos de uma transição rápida, nós temos pouco tempo, não é que nem na eleição passada. Pois é, e Vando, aproveitando isso, onde que a gente consegue saber mais informações a respeito sua, te procurar, saber todas essas coisas que você falou pra gente aqui hoje, onde que a gente consegue te encontrar? Fala pra gente aí. Olha, eu peço para o pessoal olhar minha página no Facebook, que é onde eu estou atuando mais, é onde eu coloquei todos os meus projetos. Eu tenho várias lives gravadas lá com os nossos pré-candidatos a vereadores. Eu tenho live lá com o André Dutra, eu tenho lá os apoios que nós temos. Hoje nós temos apoio do Bruce Martins, o ex-deputado federal Jaime Martins. Nós temos apoio do Cleitinho, o nosso querido Cleitinho. Quem não gosta do deputado estadual Cleitinho? Fenômeno nas redes sociais. Muito bom para saber, está no seu Facebook, né? Seu perfil no Facebook. Isso, Vando Robson. Vando Robson. Beleza, Vando, muito obrigado pela participação. E aí, Gabriel, você gostou do convidado de hoje? Foi legal? Eu gostei, o convidado foi muito bom. Eu agradeço a participação dele, eu também agradeço a sua participação por estar aqui com a gente. E é isso. E é isso, só você que está assistindo a gente aqui no Candidato, quem não aguarde, né? Aguarde a próxima entrevista aqui com o próximo candidato e fique sempre atento. Porque se o nosso convidado chegar a falar alguma besteira, chegar a falar alguma coisa que você fica meio na dúvida, é o momento certo de você anotar tudo direitinho, para depois, aí, na hora de ir na urna, não fazer besteira. Então, fique ligado sempre dos candidatos que nós estamos convidando aqui falar, e sempre aqui no Candidato Quem, para a gente conhecer a história dele e o que ele vai fazer de bom para Barbacena. Muito obrigado, até o próximo programa. Valeu.